Olá, boa noite, tudo bem? Como estamos? Deixa eu marcar, antes de mais nada, deixa eu já colocar o tema da nossa live de hoje. Um tema, um assunto instigante, necessário, providencial. Oi, Rô, tudo bem? Intersexualidade. Vamos falar sobre um tema denso, profundo e extremamente importante. A gente debater, a gente dar visibilidade para isso. Oi, Alex, boa noite, tudo bem, gente? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Pronto, fixado. Aí, prontinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Tudo tranquilo? Só sinalizem para mim, por favor. Bem, o tema então eu coloquei aqui, né? Intersexualidade. Nós vamos falar sobre... Obrigado, Alex. Obrigado mesmo. Nós vamos falar sobre pessoas intersexo. E eu estou vamos receber hoje aqui na live o Shey Bittencourt. O Shey, que é uma pessoa intersexo e uma pessoa não binária. Então, acho que tem já a partir disso já tem um bom debate aí para a gente fazer sobre essas identificações, né? Sobre as questões identitárias do Shey. E então vai ser bem legal, porque o Shey ele é vice-presidente da ABRAE, né, que é a Associação Brasileira Intersexo, e ele vai se apresentar melhor. Eu quero que ele conte um pouquinho. Mas essa live de hoje é uma live já pensando também a proposta dela. Oi, Carlos, tudo bem? A proposta da live já é em homenagem também ao mês do orgulho LGBTQIA+. Então eu tenho feito várias lives, né, discutindo vários temas propriamente da comunidade LGBT. E hoje a gente vai falar sobre intersexualidade, que é um tema pouco falado, muito importante, né, muito importante a gente discutir sobre isso, principalmente porque além de não ser um lugar de fala, é uma vivência bem distante, né, da realidade, acho que de muitas pessoas, né? Existem estudos, por exemplo, que vão indicar que a intersexualidade ela é proporcionalmente o mesmo número de pessoas que seriam ruivas, né? Que chega no patamar de 2%, né, em termos mundiais. Um número bastante significativo, até se a gente for parar para pensar, né? 2% de pessoas nascem na condição intersexo, numa condição intersexo. Sendo que essa condição intersexo existem mais de 40 tipos, né? Então, o Shey ele vai poder falar, a proposta é a gente poder falar um pouquinho, não sobre todos os tipos, porque tem muitas variações, mas principalmente as pautas, né, que a comunidade intersexo levanta, né, e o que eles vêm discutindo, qual a necessidade da gente pensar sobre a intersexualidade. Então, que pautas são essas, que questionamentos são esses, né, que corpos são esses, né, corpos violentados, né, tem toda uma questão das cirurgias, né, e que violentam esses corpos. Então, eu acho que pensar nisso tudo, acho que é muito importante. E aí a proposta foi justamente convidar o Shey para esse bate-papo. Oi, Fábio, Thaís, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, boa noite. Daqui a pouquinho o Shey, já avisei o Shey que eu já ia iniciar aqui a live, então daqui a pouco ele está aí. E aí eu já quero de antemão já pedir para vocês, mandem perguntas, tá? Sobre intersexualidade. Eu acho que é um tema, como é um tema muito inusitado, diferente, que a gente pouco fala na sociedade, então ele suscita muitas questões, né? Então perguntem pro Shey mesmo. Acho que as lives elas são gostosas à medida que vocês participam também, então podem mandar perguntas no inbox, podem mandar perguntas direto aqui, tá? Façam comentários, participem, porque o Shey é uma pessoa que entende muito, ele vive, né? Ele está nessa condição intersexo, então ele fala com propriedade da vivência dele, da existência dele,
E eu acho que a ideia é poder contribuir, pelo menos suscitar um pouquinho, né, esse assunto, levantar algumas questões aí. Eu acho que também a proposta nem é, a pretensão nem é responder tudo, porque também as próprias pautas levantadas pela comunidade intersexo são pautas ainda inconclusivas, né, que são reivindicações ainda postas, né, colocadas. Essa própria questão das mutilações genitais, isso ainda tem que ser debatido, né, no âmbito jurídico, tem que abordar o Conselho Federal de Medicina, quer dizer, passa por tantas questões, né, que é inconclusivo nesse sentido, que nós precisamos, para se debater isso, a gente precisa, pelo menos, inicialmente, suscitar, né, criar esse debate sobre o que é intersexo, que eu acho que é uma dúvida, eu acho que para muitas pessoas, né? Confesso a vocês que a proposta da live de hoje é justamente aprender muito com o Shay, né? Eu quero escutá-lo bastante, porque eu quero aprender muito sobre intersexo. Eu acho que talvez dentro da área da sexualidade é o que eu menos me aproprio, né? Ó, tô vendo aqui em destaque, ó, o livro, né? O livro Intersexo, inclusive. Já recomendo para quem quiser saber mais sobre o tema. É o único livro, pelo menos aqui no Brasil, sobre o tema, tá? Um livro até robusto. Ó, tá vendo aqui, ó, Intersexo. É um livro que reúne textos de vários autores, né? É organizado pela Maria Berenice Dias, tá? Então, eu recomendo a leitura desse livro. Inclusive, eu que estava eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre intersexualidade esses dias. E é um livro muito, muito bom para consulta e, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Mas já deixei ele aqui separadinho por conta disso. A capa quer fazer uma ó, tá aqui, ó, intersexo. Quer fazer um print? Depois eu tiro foto e mando para, inclusive, já aproveitando, essa live vai ficar gravada. Não, esse aqui é a capa. Parece contracapa, mas aqui é a capa. A contracapa é essa daqui, ó. A contracapa é essa. Ó, essa aqui é a contracapa. E essa aqui é a capa mesmo. Tá? É isso aí. A live vai ficar gravada no IGTV, como de praxe. E depois eu baixo a live e disponibilizo tanto no meu canal do YouTube como no meu site, tá? Então, essa conversa aqui que eu vou ter com o Shay, depois vocês podem consultar e a hora que vocês quiserem depois. Eu acho que também é um assunto que não se esgota, né? Assim, tão facilmente. Eu acho que né? E nem se esgota também, porque eu acho que quando a gente vai pensar nessa questão de corporeidade, né? E pensar partindo de um olhar da biologia e de tudo e de todas as pautas que são levantadas pela comunidade. Eu acho que transcende, né, o aspecto biológico, porque depois a gente vai falar sobre generalidades, né, sobre aspectos de gênero, é, automaticamente a gente vai colocando tudo no mesmo lugar, né? Então, identidade de gênero, orientação sexual são coisas distintas, e pensar no intersexo é bem distinto mesmo, porque opa, aí. É distinto porque uma coisa é você falar da biologia, outra coisa é você, né, e aí de corpos, outra coisa é você falar sobre orientação sexual, né, e a maneira como você se apropria do teu desejo e a quem você transfere, né, o projeto, o teu desejo. Outra coisa é a maneira como você se entende, né, a maneira como você se percebe. Então, eu acho que tudo a gente vai alinhando nesse diálogo. Mas o debate sobre intersexo talvez seja um início, né? Para a gente pensar primeiro no olhar do corpo, né? A necessidade da gente pensar nessa corporeidade. Eu vou esperar todo mundo ir chegando aqui. E esperar o Shea chegar também. Eu acho que ele ainda não chegou. Não.
Boa noite quem está chegando agora. Já vão chamando as outras pessoas aí que a gente ainda não começou. Então já convoquem e chamem os colegas, amigos, conhecidos para a live. Deixa eu deixar um livro aqui. E vocês, como é que vocês estão por enquanto? Por enquanto a gente vai conversando aqui. Vocês estão bem? Como é que vocês estão vivendo esse... O pessoal fala que é novo normal, né? Não sei se me adaptei ainda muito com esse termo, não. Novo normal, porque para mim o que seria novo seria totalmente diferente daquilo que já existia. E imagino que aquilo que já existia permanece. Então não vejo muito novo. E normal também não, porque as coisas que nós vivíamos antes da pandemia não poderia ser considerado como normal jamais. Algumas coisas jamais. Então, pensar no novo normal para mim teria que mudar tudo ou boa parte daquilo que existia antes da pandemia. Não sei como é que vocês entendem esse novo normal. Mas é um termo que eu ainda não me apropriei muito bem dele, não. Boa. Alex, já tá chegando uma consideração aqui. Tá, né? É, tá fritando a cabeça, né, sobre intersexualidade. Inclusive estou comentando, né, teve um evento que terminou agora há pouco, que foi o primeiro webinário sobre o tema sobre intersexualidade. Eu estava assistindo também e é um tema que quebra a cabeça, né, mexe com a gente. Porque a gente pouco fala a respeito. A gente fala muito sobre orientação sexual e identidade de gênero. Temos falado com mais ênfase agora sobre transexualidade, mas intersexo ainda é uma resistência, né, trazer isso como pauta para o debate na sociedade. Né? E por isso que a proposta de estabelecer espaços de diálogos e possibilitar essa visibilidade se faz cada vez mais necessária, né? Deixa eu falar aqui com o Alex. Alex, essa questão da não binaridade, hoje, inclusive, eu atendi uma pessoa. Eu tenho um atendimento não binário, né? Eu faço um atendimento com uma pessoa não binária. E a não binaridade eu entendo também como mais uma das expressões dentro das discussões de gênero, né? Ela não, uma pessoa por exemplo, o meu cliente inclusive, além de não se entender dentro de um gênero, eu tomo muito cuidado, inclusive, com o vocabulário, né? Porque os termos adequados, né? Para pensar numa não binaridade. Então, quando você pensa numa pessoa não binária, a terminologia que seja mais inclusiva, inclusive, né? Uma terminologia que possa incluir e possa ser neutra, né, o suficiente para não ofender, para não agredir, né, a pessoa não binária. Então, quando você fala boa noite a todos, todas e todes, né, essa ideia dessa linguagem inclusiva é justamente pensando nessa não binaridade, nessa ageneridade, né, os agêneros, né, pessoas agêneras também, né, vem também nesse entendimento, né, de não se perceber, de não se entender especificamente dentro de um gênero. Então você amplia esse debate. Mas eu acho muito válido. E assim, e como fizeram o comentário aqui sobre intersexualidade, eu acho que é um outro tema que também é para esquentar os miolos, né? O legal do Shea é que o Shea ele é uma pessoa intersexo não binária. Então, quer dizer, por isso que eu acho que essa existência, né, essa live ela vai trazer justamente esse entendimento para além da intersexualidade, porque ele vai trazer esse parâmetro dessa identificação dele, né, como uma pessoa não binária. Mas é bem interessante. Eu lembro de uma, se eu não me engano, na HBO tem uma série chamada Todos Nós,
Acho que alguma coisa assim, se eu não me engano, o título acho que é esse, Todos Nós. Que inclusive no lugar do O é o X, né? Que, que seria nesse aspecto, né? De não ter um gênero específico. E tem uma personagem na série que é justamente uma pessoa não binária. É bem bacana também a série. Recomendo. Passa na HBO. Olha, o Shea, eu acho que ele tá o Elo está um pouquinho atrasado. Atrasade. Deixa eu só ver se ele tá dando. Você tá por aqui. Todos nós. É isso mesmo. Ah, então tá certo. Obrigado, Carlos. É isso mesmo. Inclusive você que recomendou pra mim, né? Eu fui assistir, gostei bastante, assim. São episódios curtos, são. E muito gostoso, descontraído a série. Gente, eu assisti ontem, eu tava assistindo uma série na HBO, na Netflix agora, que é a história da Marsha P. Johnson, que foi uma das precursoras, né, das mulheres trans. Para falar a verdade, ela era travesti, né, ela era travesti, que, que teve toda aquela resistência, né, no bar Stonewall Inn, lá no Village, né? E foram pessoas trans. Era um bar de homens cis gays, mas frequentavam também travestis, né? Algumas pessoas trans. E a Marcha foi uma das pessoas que resistiu, né? Que foi pra porrada mesmo, brigou com os policiais, né? Era um bar que... A história, inclusive, eu recomendo muito a história. Tem um documentário chamado Stonewall, onde tudo começou. Vale muito a pena também. É um outro documentário bem bacana. Mas conhecer sobre a história dela, da Marcha, eu acho que é importantíssimo e necessário, até para a gente entender por que, né, da onde que surgiu todos esses movimentos libertários, emancipatórios, né, de resistências da comunidade LGBT. Então, eu acho muito importante. Eu estava assistindo ontem o documentário sobre ela. Recomendo muito, muito, muito. E tem um outro. Também tô. Também tô ansioso aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa com o Shea. Será que eu consigo? Não. Pronto, o Shea chegou. Pronto, gente. Vamos começar. Então é isso, tá? Eu vou chamar o Shea agora e à medida que a gente vai conversando, por favor, mandem as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. Vou chamar o Shea aqui. Shea, você aparece pra mim? Ué? Você aparece pra mim como não pode participar, por quê? Ué? Por quê? Eu não entendi. Shea, se você puder, manda o convite pra mim. Eu não sei por que eu não consigo te chamar por aqui. Nunca aconteceu isso. Por favor, se você puder mandar o convite para eu te inserir aqui na sala. Tá. Mas será que é alguma coisa aqui no meu Insta? Não sei. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Ah, obrigado, você mandou. Ok. Então pronto, agora. Oi, tá dando certo agora? Agora deu. Ai, que bom. Eu fiquei Tô assustado, eu procurando achei que eu não invite fosse aqui. conseguir te adicionar. Eu falei, ué, mas isso nunca tinha acontecido no meu Instagram. E aí e o teu nome ficou apagado. Eu falei, gente, mas justamente eu quero chamar o Shea. E eu não conseguia te chamar. Deu tudo certo agora. Tudo Que bem? Boa bom. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu tava aqui, enquanto eu te esperava para live, eu tava aqui já falando um pouquinho de você, falando um pouquinho da Brai, falando.
Eu até estava falando um pouquinho do livro da Maria Berenice Dias, é, mas, enfim, eu quero. Vou deixar você se apresentar, que eu acho que você fala muito bem. Eu estou aqui, cheio hoje, para aprender com você, então eu quero falar pouquinho. Só quero contar um detalhe, só uma historinha rápida. O Shea, eu já tinha convidado o Shea para participar de um evento na faculdade onde eu dou aula, né, Shea? Lembra? Uma vez que eu entrei em contato Lembro. com você para isso. E não deu certo na época, e principalmente agora, em plena pandemia, mas o convite ainda está de pé, viu, Shea, para você visitar a gente lá na faculdade para a gente falar sobre intersexualidade lá, tá bom? Opa, eu topo sim. Que Vou bom. sim, Bem, sem problema. fique à vontade, por favor, se apresente. Quem é Shea Bittencourt, por favor? Então, eu sou uma pessoa não binária, né? Uma pessoa trans não binária. Nasci em condição de intersexo. Sou atual vice-presidente da ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo. Faço parte do Comitê de Saúde LGBT, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Eu sou estudante de psicologia, participei esses dias lá do vídeo para o Conselho Regional de Psicologia, né? Falando de diversidade também. Eu assisti, muito legal. Pois é. Eu estava agora, um pouquinho antes dessa live, eu estava numa live que foi promovida pela LABEI, né, que é a Liga Brasileira Liga Acadêmica Brasileira de Estudos sobre Intersexualidade, então também estava participando lá. A gente, inclusive, teve uns convidados bem interessantes lá, que foi bem bacana o toque. Eu assisti um pouquinho, inclusive. Eu estava lá, mas como eu estava entre um atendimento e outro, então quando eu tinha um tempinho, eu entrava lá, assistia um pouquinho e tal. Não peguei a fala, eu não peguei a fala de Amiel, infelizmente. Uhum. Parece que teve a fala dele também, mas eu não consegui, não cheguei a tempo. Mas me parece que foi um evento bem bacana. Sim, foi bem bacana. E, bem, enfim, eu venho falando publicamente sobre a questão intersexo desde 2015, a minha primeira apresentação pública sobre o assunto, onde eu abertamente falei para um auditório cheio de pessoas a minha história. Foi em 2015, meu primeiro sex box, que aconteceu lá no Centro Cultural São Paulo, né? Então, eu Uhum. fui a convite do Prebertucci, eu participei lá falando, era uma mesa, né? Então, tinham pessoas de toda a sigla LGBT, QIA+, estavam presentes lá e cada um falou bem pouquinho, porque o tempo era meio curto, assim. Então, Uhum. eu foquei em falar no que eu ainda acredito que é a questão principal por trás das demandas da comunidade intersexo, né? Que é a questão da gente proibir as mutilações genitais em bebezinhos, né? E eu contei da minha experiência pessoal, porque eu fui um bebezinho que passou por mutilação genital. E como foi a primeira vez, e era um auditório muito grande, assim, eu falei e chorei, assim, na hora que eu tava falando. Inclusive, esse vídeo, ele tá disponível lá no site do Sexbox, dá pra ver. E não foi assim, eu acho que não foi uma fala muito construtiva, mas eu me abri bastante. Então, eu acho que eu consegui transmitir o sentimento que eu tinha quando eu tava falando daquilo. E hoje a gente cresceu um pouquinho enquanto militância, né? Hoje a gente tem associação, a gente tem um monte de outras pessoas que também contribuem com várias outras coisas legais, né? E foi bacana falar hoje nessa live, mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo enquanto associação, e a gente Uhum. tem planos de fazer muito mais coisa, né? Ai, que Então, legal. Ai, que bacana. A fala emotiva, eu acho que expressa também uma necessidade, né, de você poder. Porque falar sobre uma vivência não é fácil, né, Achei assim. E ainda mais uma vivência como a tua, porque como você falou, é uma mutilação, né? É um corpo que é meu e é um corpo que é mutilado a que propósito, a que preço e para quem, né? Para servir quais interesses, né? Então, sim. eu acho que você também tem, né? A tua emoção, eu acho que é extremamente válida e necessária e te acolho nisso porque é construtivo também, inclusive, né? É muito importante perceber isso e você poder ter se expressado daquela maneira. Eu vi o vídeo e é espetacular.
Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live conhecem um pouquinho da minha história, mas eu acho que eu vou falar um pouquinho dela, né? Fique à vontade, fique à vontade. Então eu vim para isso, né? Eu vim para falar um pouquinho das minhas vivências. Quando eu nasci, o primeiro diagnóstico que teve, que era o diagnóstico provisório, era hermafrodita verdadeiro. E aí eles Tá. não sabiam ao certo, eles sabiam que eu tinha nascido com o genital ambíguo. Então, no caso, a minha genital, ela era mais predominantemente feminina, mas Uhum. o clitóris que eu tinha, ele tava segundo aquela reguinha que eles têm, né? De medida que a medicina usa lá, né? Que os médicos Uhum. usam para identificar estados de genitais ambíguos. Segundo essa reguinha, eu estaria entre um clitóris muito desenvolvido e um micropênis. Tá. E aí eles foram também fazer um exame nos meus ovários, porque eles não sabiam se eram ovários ou eram testículos. Depois que veio o primeiro exame, ficou constatado que eram ovotestes, que são aquelas glândulas não diferenciadas. Tem tecido ovariano e testicular na mesma glândula. Ok. E na época foi feito também um exame genético, só que nesses prontuários médicos que eu consegui recuperar alguns anos atrás, eu não encontrei esse exame, mas a minha mãe insistia muito, tanto ao ponto de eu achar que talvez não fosse mesmo, porque por mais que hoje eu não tenha mágoa da minha mãe por ela ter escolhido isso, eu entendo, eu compreendo que ela fez o que ela podia fazer com as informações que ela tinha disponível lá na época, e eu tenho certeza que as decisões que ela tomou foram pensando no meu bem. Tá. Mas eu não sabia disso, eu não tinha como opinar sobre isso, porque eu era um bebê. A primeira intervenção cirúrgica que eu passei, eu tinha 8 meses. Então, eu Puxa era bem vida. bebezinho mesmo. E aí optaram por fazer duas cirurgias. Uma gonadectomia bilateral, que é a remoção dos ovotestes, com o Tá. pretexto de que essas glândulas elas iam desenvolver tumores. Eu entendo que lá em 81, que é o ano que eu nasci, na década de 80 lá, eles não sabiam direito o que se passava ali. Até hoje eu arrisco dizer que não se entende muito sobre o que acontece com os estados Eu intersexos. tava pensando justamente nisso também, então eu concordo com você. Então, e lá na década de 80, eles tinham essa crença de que ia sempre desenvolver tumor e que ia ser maligno, ia ser nocivo, e eles tiravam. Geralzão, assim. Nasci intersexo, era ovotestes, eles tiravam. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Tem pessoas que nascem com ovotestes, desenvolve normal, tem produção hormonal, inclusive ajuda o corpo da pessoa a se manter saudável, porque não precisa fazer aquelas reposições hormonais com hormônio sintético. Então, o Perfeito, risco ok. é menor se manter o ovotestes, né? Mas eles não Uhum. sabiam disso em 80 e eles optaram por fazer essa cirurgia. E a segunda cirurgia, eles optaram por adequar o meu clitóris, porque era muito grande. E aí, essa é a parte que eu desculpo menos. Porque até não entender, a ciência da época não saber que ovotestes não geram, todos vão gerar tumores, né? Até aí eu acho aceitável. Mas a questão de adequar o genital, que não precisa ser adequado, porque é um bebê de 8 meses, e o bebê de 8 meses só vai usar o genital dele para fazer xixi. Não vai Ah, manter relações sexuais com ninguém. Não faz sentido operar um bebezinho de 8 meses pensando numa adequação puramente estética de um genital que ele não vai usar por muitos anos, a não ser para fazer uhum. xixi, né? Então, eu acho que tiraram de mim a oportunidade de eu conhecer o meu corpo do jeito que ele era quando eu nasci. E além disso, ainda tem as outras várias coisas que vêm junto com essa cirurgia. Que muita gente, muito médico vai dizer, mas a cirurgia mudou, ela não traz tantas sequelas quanto trazia lá em 80. Eu compreendo. Então, mas o que eu posso dizer é que no meu caso, e no caso de muitas pessoas que foram cirurgiadas na década de 80 e de 90, Uhum. a gente passa por algumas questões que é, por exemplo, insensibilidade genital, dores crônicas, Tá. e eu, pessoalmente tenho muitas infecções urinárias. São infecções recorrentes que, nossa, eu dou graças o ano que eu não tenho nenhuma, sabe? Mas esse ano já teve, inclusive, a gente tá na metade do ano, já teve duas, então. Ano passado, por exemplo, foi um ano bom, eu tive uma só no finzinho do ano, assim. Então, tem isso também, né? Então, são Uhum. questões. Ao menos eu poderiam ter me apresentado os riscos, poderiam ter me dado uma escolha, né? E o pior de tudo que eu penso essa escolha ela não foi pensando no meu bem-estar, foi pensando na ideia de que
a gente só poderia ser educado para ser uma menina ou ser educado para ser um menino se tivesse um genital que fosse correspondente ao que se entende por menina ou que se entende por menino. Então, dentro daquele quadradinho dos estereótipos do que é uma mulher, do que é um homem, tava lá aquele pedacinho que era o genital tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, esse é um problema social, né? Por mais que, e eu já ouvi isso de alguns profissionais de saúde, inclusive, mas essas cirurgias são pensando no teu bem, porque na hora que você estiver na escolinha, na hora que você estiver na adolescência, a criança tá lá desenvolvendo e tal, você vai encontrar discriminação. O bebê vai encontrar discriminação, a criança vai ser discriminada. Tá, mas esse é um problema social, eu acho que a gente tem que ir lá e resolver no social e não no corpo da criança, né? Deixa que a criança cresça, se desenvolva, conheça o próprio corpo, né? Desenvolva uma identidade, veja se ela se entende como menina, como menino, ou se quer ser uma pessoa não binária, uma pessoa gênero. Enfim, que se expresse, né? E proteja esse direito da pessoa de ter escolha, que é uma coisa que me foi tirada. Nossa, achei que importante ouvir você, né? Porque um pouquinho antes de você chegar, eu estava falando sobre essa. Eu entendo que discutir sobre pessoas intersexo, a condição intersexo, ela é primordial. Ela deveria anteceder, inclusive, o próprio debate da identidade de gênero e a própria orientação sexual, porque muito embora a gente não precise ficar restrito à ideia da biologia, porque precisamos discutir também o campo os aspectos sociais relacionados a isso, mas inicialmente é um corpo e é uma existência, é um bebê, quer dizer, é um corpo que está sendo pensado por outras pessoas, ele está sendo mutilado, ele está sendo moldado através do pensamento de pessoas que não daquela pessoa que é dona desse corpo, né? Quer dizer, é uma interferência à existência daquela pessoa. E é interessante você falar isso, trazendo a tua vivência, porque eu sinto, eu consigo me colocar um pouquinho, sabe, tentar me colocar um pouquinho, porque, lógico, eu tenho que dar cara, assim, eu tenho que me colocar, ou minimamente tentar ser empático a você e escutar a tua fala, e isso ao mesmo tempo que eu tento ser empático, eu sinto também como é difícil, né? Como é doloroso, é sofrido, né? Embora eu não vivencie o teu sofrimento, mas eu tenho que colocar a cara para tentar, no mínimo, que não passo por essa vivência, né? Mas, sabe, sentir a tua dor através da tua fala me coloca muito diante de uma vivência e uma realidade muito distante da minha, né? Mas como é importante ouvir você. Agora, você falou de uma coisa da tua mãe, né? Dessa questão familiar. Eu acho que é importante também a gente pensar na questão da família, né? Das crianças intersexo, né? Talvez não culpabilizar, né, a família, porque eu acho que também muitas famílias não têm esse entendimento, né? Não tem essa possibilidade de poder dialogar também, de poder construir um pensamento e informações necessárias sobre intersexualidade. Eu imagino que eu também não tivesse informações suficientes sobre intersexualidade, ou talvez até desconhecesse sobre isso. Então, às vezes tem muitas pessoas que eu imagino que talvez culpabilizem, né? E eu não sei se é bem esse caminho, né, também. Sim, o interessante é que a minha mãe, ela é enfermeira, então ela é da área da saúde, ela viu na faculdade um pouco sobre o assunto, mas ela viu lá na época que ela, né, estava se formando, né? E era debatido de outras formas. Inclusive, se você der uma olhadinha em alguns materiais mais antigos que falam sobre intersexo, principalmente no caso de mosaicismo genético, ou Klinefelter, e entre outros ali que tem alteração genética, tem alguns materiais que falam que há retardo mental, sabe? Tipo, nessa linguagem, como se uma coisa interferisse na outra, assim. E na época que a minha mãe aprendeu sobre isso, o consenso que tinha era que tinha que ser cirurgiado. Inclusive, eu passei pelo protocolo do Money, né? Para quem não sabe, o protocolo do John Money. John Money foi um psicólogo australiano, mas ele viveu nos Estados Unidos e no Canadá. E ele desenvolveu uma pesquisa com crianças intersexo, porém ele ficou mais famoso com o caso do menino que acabou sendo transformado em menina depois, né? Que foi um caso de um acidente.
E eu não vou me adentrar muito nesse caso, ele é bem interessante, quem quiser pesquisar pode, mas senão vai Sim. ficar meio longo, mas assim, ele ficou mais conhecido por conta disso, porque se tratava de uma criança cis, endossexo, então não era intersexo, mas Uhum. que sofreu uma mutilação genital acidental, e para provar que a teoria dele era real, o Money, ele meio que ensinou, e em algumas vezes quando eu falo desse assunto, eu uso até a palavra adestrou, porque eu acho que é forte assim mesmo a sensação que passa do caso. Ele meio que adestrou uma criança que era um menino e que estava se entendendo como menino a ser uma menina. E muita gente que é da direita do menina usa rosa, menino usa azul, cita esse caso, dizendo, ai, olha como essa coisa da questão da ai, como que é a palavra que eles falam? Ai, eles Você, falam que, tipo, isso. é. Eles falam que, tipo, isso é culpa da militância trans, que isso é ideologia de gênero e tal. Porque, olha Ideologia só, de gênero, sei, sim. Uhum. sim, era um menino e tentaram ensinar a ser menina, por isso ele se suicidou. Mas a questão ali não é essa. A questão é que era uma criança que se entendia como menino e que estavam fazendo essa criança, forçando a criança a se portar como menina. Então, na verdade, se a gente olha para esse caso do Money, ele serve mais como argumento de defesa ao direito à autodeterminação de gênero. Então, a criança ela Sim. começa a manifestar uma identidade e tentar enquadrar ela numa outra identidade é o que causa o problema, é onde traz a dor ali, né? E eu passei pelo protocolo de Money. Entendi. Eu Uau. digo que eu sempre me desenvolvi, minha identidade sempre foi de pessoa não binária, mas antes a gente não conhecia essa palavra, não tinha a palavra não binário, né? Isso é uma coisa mais atual, assim, Uhum. da militância mais atual. E lá em 90, no começo dos anos 2000, quando eu estava pensando a minha identidade de gênero, eu sempre fui assim. A minha infância também era uma pessoa não binária, mas não existia a palavra. E para mim, eu estava sendo forçada a ser uma menina. E eu me revoltei muito assim na adolescência. Eu fiz várias fugas, eu acabei me envolvendo com muitas drogas, eu tive tentativas de suicídio. Então eu me identifico um pouco com essas questões e enfim, eu vejo que, na verdade, isso vem da tentativa de enquadrar numa identidade que não é a minha, né? Tá. Então, pesado isso, O, né? é assim, mas você fala com tanta nitidez, com tanta clareza, Cheia, assim, é, que você coloca, inclusive, eu acho que você consegue trazer um relato tão sincero, tão verdadeiro, tão real. Você coloca a gente dentro, né, da história, assim, é muito interessante. E aí eu fico pensando, né, por exemplo, essa clareza, essa tranquilidade, né, lógico, o tema não é tranquilo, né, é uma vivência intensa e tortuosa aí, vários caminhos aí para a gente pensar, mas você consegue falar de uma maneira muito clara, e essa clareza hoje, ela vem, da onde veio esse processo de superação pessoal, né, interno? Como é que é isso para você? Porque você, inclusive, você é estudante de psicologia, né? Sim, E sim. é bacana pensar nisso, porque assim, como é que é psicologicamente esse processo de superação diante de vivências tão intensas e de consequências, né, por conta da mutilação que você sofreu? E aí, como é que é? Então, esse foi realmente um processo bem longo e com várias etapas, e sim, fiz muita terapia, porque precisei muito de ajuda, de apoio, né? E para mim foi meio que, primeiro foi uma jornada de autodescoberta, porque quem Ah, passa pelo protocolo do Money, vou esclarecer para vocês também, a criança intersexo, ela não sabe que é intersexo. O médico, ele proíbe a família de falar e ele não fala para a criança que ela nasceu intersexo. Mas eu vou dizer uma uhum, coisa para vocês. A gente sabe que a gente nasceu diferente. Por quê? Porque a gente olha pro coleguinha, pra coleguinha, a gente olha para si mesmo em casa, no espelho, e a gente vê que não é a mesma coisa. Então, e não só isso, outras questões são questões psicológicas mesmo, né? Não só questões físicas. E com o tempo, eu sabia que, desde sempre, eu sempre soube que eu era diferente, mas eu não entendia como, por quê, o que tinha ali acontecido comigo. E aí foi uma jornada de descobrir isso. E ninguém me falava, e era uma coisa assim que era tão. Era um segredo que era tão bem fechado, sabe?
que eu tinha até medo de explorar ele. Então eu não perguntava muito porque eu sentia quando eu era criança que aquela era uma pergunta que eu não podia fazer, que não era uma pergunta bem-vinda, sabe? Você sabe que essa impressão que eu tenho, às vezes, eu vejo, por exemplo, quando a gente pesquisa sexualidade, um dos temas pouco debatidos, pouco pesquisados, inclusive pouca produção tem no Brasil sobre intersexo, porque a gente não fala sobre. E talvez uma das explicações por a gente justamente falar pouco sobre intersexualidade é porque os próprios procedimentos cirúrgicos, eu estou aqui agora indo um pouco na tua fala, né? É assim, é tudo no segredo, né? É tudo omitido, são murmúrios, né? São cochichos, são combinados, né? Então, você não fala sobre isso. Isso é um combinado ali na hora. Olha, nós vamos fazer uma intervenção aqui e fique entre a gente. Tal. E é isso, né? Não é passado para a família, ou muitas vezes a família não é colocada, né? Ela não é colhida, ou ela é colocada para falar, né? Para expressar ali, né? Ou para dar vazão, né? Para dar voz a essa família. Muitas vezes a família nem participa desse processo, então, assim, as coisas não são ditas, né? E isso já não é dito desde lá de trás, né? Então, eu acho que, inclusive, socialmente, por que a gente não fala sobre intersexo? Por causa disso, né? Porque tudo é escondido, tudo é ocultado, omitido, né? Então, Breno, eu tenho grande respeito aí pelos profissionais de saúde, então eu não vou falar isso num sentido pejorativo, eu só vou falar porque uma coisa que eu observei que acontece. Da mesma forma que às vezes a gente chega para consultar um médico e ele faz alguns exames, você volta, ele te entrega uma prescrição e fala, olha, você vai tomar tantos desse aqui de manhã, tantos desse outro aqui à tarde, por tantos dias, tchau e bênção. Eu já passei por consulta médica, assim. E eu sinto que, em alguns casos de crianças intersexo, a abordagem com a família é essa. Olha, então, a gente vai fazer essa cirurgia aqui, depois vai ter esse tratamento aqui, e depois vocês retornam tal dia, vão encaminhar para tal lugar. Mas, tipo, ninguém esclarece o porquê, o como, o para quê, quais são as alternativas. É meio que assim, tem um problema, mas mãe e pai não fiquem ansiosos, tem uma solução também, a solução é essa. E é meio que isso. E a criança, que é o maior interessado naquilo, fica completamente fora do processo, né? Uhum, uhum. A proposta, lógico, a proposta não é nem falar, lógico, a ideia não é falar mal dos profissionais, dos médicos, cirurgiões, a ideia não é essa mesmo, né? A ideia não é, a proposta aqui não é ficar criando né, vamos fazer um levante aqui para ir contra a medicina, né? Mas eu acho que justamente é uma constatação, né, que às vezes, justamente diante de uma circunstância na qual é muito mais lógico, né, muito mais viável você dar a oportunidade, não é dar a oportunidade, mas você respeitar um corpo e possibilitar a esta criança, a esta pessoa, depois tomar uma decisão a respeito do seu próprio corpo, do que necessariamente você fazer uma intervenção sem necessariamente você pensar nessa criança. Ou a intervenção a este corpo é com qual propósito, né? Então, é lógico, a ideia não é combater a medicina, mas eu acho que é trazer esse questionamento, né? Justamente para médicos e colocar essa pauta. Essa é uma das pautas, inclusive, Shea, assim, da BRAE, que eu penso na questão da mutilação genital, mas até que ponto a BRAE e outras entidades conseguiram se apropriar ou se aproximar, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, que eu sei que tem todo um debate que tem que ser levado também, né? Como é que é isso? Em que pé que nós estamos nesse debate? Esse é um debate difícil, até porque tem gente dentro da própria instituição, que é a medicina, que não vê muito com bons olhos isso. Que o argumento mas a gente está se baseando na saúde reprodutiva. Entendo que estejam, mas essa lógica, ela meio que fere alguns princípios de autodeterminação e de liberdade, né, sobre o corpo. E tem gente que fala, tem alguns especialistas que falam que tem que operar cedo para evitar uma questão de desenvolvimento mais para frente, mas ainda assim são questões que tipo, estão sendo pensadas muito cedo. E a gente chegou a fazer uma carta, essa carta a gente escreveu em 2017, para você ter ideia, e a gente ainda
A gente escreveu em 2017, enquanto associação. Tivemos, inclusive, o auxílio do Pauliotti, que é um profissional incrível. Sim, sim, sim. Pois é. E a Estão gente muito bem ainda não. respaldados, inclusive. Pois é. E a gente ainda não conseguiu fazer ela chegar aonde ela tinha que ter chegado. Por quê? Porque a gente queria juntar mais assinaturas e mais apoio, porque lá em 2017 a gente não era nada, a gente era o coletivo intersexo, então algumas pessoas que eram intersexo e que se reuniram apenas para discutir questões relacionadas a intersexualidades, né? E não tínhamos respaldo técnico de outras pessoas, né? Tínhamos ajuda da Paula Sandrini, do Pauliotti, o próprio Amiel também nos ajudou bastante, por ser uma pessoa intersexo, mas a gente queria ter mais assinaturas ali de mais profissionais, a gente queria que tivesse mais embasamento técnico para seguir em frente. Hoje a gente tem o livro da Maria Berenice, que trouxe, né, exatamente, que trouxe vários profissionais, ele é muito multidisciplinar ali, então a gente teve um respaldo muito maior. Exato, e agora a gente também tem o registro oficial da Braille enquanto associação, então eu acho que agora a gente consegue, 2020, a gente consegue finalmente fazer com que essa carta chegue no destino dela e seja lida, porque de nada adiantava pra gente, enquanto coletivo de pessoas intersexo, mandar uma carta que ia ser engavetada ou não ia ter a devida atenção, por se tratar só de pessoas que podiam nem saber muito bem do que estavam falando, sabe? Então, agora que a gente tem mais respaldo, a gente consegue ir um pouco mais adiante e ser ouvido de uma forma melhor. Porque o que a gente quer é humanizar mais esse atendimento. A gente não quer que não sejam atendidas pessoas intersexo. Lógico que a gente quer que os bebês intersexos sejam acolhidos, que sejam atendidos pelos profissionais de medicina. Só que a gente quer que esse atendimento ele seja pautado numa visão mais humana. E que seja mais focada na própria pessoa que está ali e não no interesse dos pais ou da sociedade, e sim do indivíduo mesmo. A Miel, inclusive, eu troquei uma mensagem, tenho trocado mensagens com ele, que inclusive a Miel, para quem não sabe, teve um acidente, né? Teve um acidente, né, de carro automobilístico algum tempo atrás e está se recuperando, está em plena recuperação, né? Cada dia é uma recuperação e vem, né, voltando a adquirir os movimentos e tal. Então, e a Miel teve, quem presidia a BRAE era justamente a Miel, né? Que hoje eu acho que a presidência está com a Thaís. Exato. O que aconteceu é que quando a gente votou a presidência da BRAE, que era o que ia ser oficializado, a gente elegeu o Amiel. O Amiel foi eleito presidente, a Thaís foi eleita vice e eu fui eleito secretário na época. E aí teve o acidente, o Amiel ele não teria, a gente realmente ia precisar dar um espaço para ele se recuperar, ele não ia ter como atuar. Então, a gente meio que subiu a escadinha. Então, a Thaís, que era vice, se tornou presidente. Eu que estava como secretário, primeiro secretário, me tornei vice. E aí a gente elegeu outras pessoas para os outros cargos. Mas a ideia é que, assim que o Amiel tiver em condições, ele retorne à presidência mesmo. Mas como é importante, né, o surgimento da BRAE, porque se a gente está falando justamente de visibilidade, de um debate mais humanizado a respeito de crianças intersexo, né, e a gente colocar e ser colocado como pauta justamente a questão da mutilação genital, é importante uma entidade que tenha corpo, força para poder, por exemplo, escrever uma carta, né, para tentar se comunicar direto com o Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, é importante vocês irem ganhando corpo, né, irem, né, ganhando força e visibilidade, né? Daí a importância da gente poder discutir cada vez mais sobre intersexualidade, né? Sim, sim. Não, e o apoio das famílias de crianças intersexo também é fundamental pra gente. Porque assim, eu, a Miel e o Alex, quando a gente começou a debater uma associação, a gente, inclusive, na época a gente chamava de UB, que ia ser União Brasileira Intersexo, e acabou virando a BRAE mais pra frente. Mas nessa época a gente pensava assim, olha, a gente não vai tirar mais nada disso, sabe? Tipo, eu, você, nós que já somos adultos, já passamos por essas questões, que já conseguimos resolver muitas dessas questões, inclusive, né, psicologicamente falando, mas a gente não vai se beneficiar de nenhuma forma disso. O que a gente tem que pensar é tentar ajudar as próximas gerações. E o primeiro contato dentro ali da questão intersexo, o primeiro contato do bebê intersexo é o médico, né?
e é também a família, né? Então a gente tem que chegar naqueles pais, naquelas mães e tem que conseguir fazer eles entenderem isso. Pensarem, olha, tenta imaginar como seu filho se sentiria quando ele tiver a minha idade, né? Tenta ver desse ponto de vista. E então a Thaís, ela foi assim parte fundamental também da Brai, da criação da Brai. Ela foi a primeira mãe que nos procurou, falando, olha, meu É, bebê nasceu intersexo, eu não eu ia sei falar, bem o que eu ia falar dela, né? fazer. É. E foi bem bacana. E, inclusive, meio que voltando na pergunta anterior que você tinha me feito sobre como que eu trabalhei a minha questão intersexo, a Lógico, lógico. militância ela foi fundamental para mim também. Eu acho que foi meio que um processo de transformar aquilo que para mim era uma vergonha, que me trazia dor, né? Que era falar sobre ser intersexo. Era uma coisa que eu tinha muita Uhum. vergonha. Transformei aquilo num motivo de mergulhar, num motivo de objetivo para a vida, sabe? Então, eu penso, cara, eu não consigo mais desfazer a dor que eu senti, mas eu posso ajudar outras pessoas a não sentirem isso ou a se resolverem melhor dentro dessa questão. Então, É. isso meio que E se eu transformou numa coisa boa. Isso, eu super entendo, né, o que você está dizendo, porque eu acho que também foi uma maneira que você conseguiu reunir forças diante de um conflito, de uma situação de sofrimento, você reúne aquilo e transforma isso num. Né, aquilo te impulsiona de tal maneira e você entende esse sofrimento, você viu através desse sofrimento uma possibilidade de você poder se mobilizar e poder ajudar e poder é, fazer desse sofrimento algo mais construtivo, né? Então, ao mesmo tempo que você está ajudando inúmeras pessoas, né, debatendo e trazendo, né, cada vez mais o debate sobre o intersexo, as crianças e a pessoa intersexo, mas eu acho que internamente também, eu acho que foi a maneira que você encontrou de poder lidar com esse conflito de uma outra forma, né? Quer dizer, que eu posso, né, qual a melhor maneira, né, de eu poder pensar e como é que eu posso atuar, né? Como é que eu posso fazer dessa minha existência, então, realmente valer a pena. E eu acho que você está fazendo com muito brilhantismo, tá? Sabe? É importantíssimo o teu trabalho, achei importantíssimo a tua fala, teus posicionamentos. E a maneira, de volta a dizer, você fala de uma forma tão desenvolta, tão aberta, que você traz a gente para perto, sabe? É muito, muito legal isso, né? O trabalho que você desempenha. Ah, obrigado, agradeço. É muito importante mesmo. Shei, você estava falando da Thaís, inclusive, eu vou colocar, depois, quando eu for salvar a live, eu estava comentando um pouquinho antes, que eu vou disponibilizar tanto no YouTube quanto no meu site. E eu vou deixar todas as informações, inclusive as referências que a gente está trazendo aqui, como o livro da Maria Berenice Dias. Eu vou deixar um link para quem quiser saber mais sobre John Money e todo o histórico, né? Um pouquinho da história, e deixar alguns outros livros. Tem o livro da Thaís, que é o Jacob, né? Que era o Sim, filho, né? O filho dela já falecido, mas que é um livro também espetacular, né? sim, sim. Super recomendo, inclusive. É um livro. Que outras pautas, Shei, que outras pautas também a gente pode levantar aí, ou que vocês têm levantado na Brai, também além da mutilação? Quais são outras necessidades da gente poder também discutir dentro da perspectiva da intersexualidade? Tem uma escadinha de coisas, né? Eu acho que a mutilação ela é a primeira, é a mais dolorida, Uhum, mas todas uhum, as outras coisas que vêm nessa escadinha, elas meio que se ligam a isso também. E eu tá. acho que assim, a segunda coisa que eu diria que está mais importante, né? A segunda coisa mais importante seria a questão do registro civil. Porque o registro civil, ele acaba influenciando também nessa escolha de mutilar, de cirurgiar bebezinhos, né, muito jovens, e ele pode ser repensado, né? A gente já acontece, já existe a possibilidade da maternidade dar uma declaração de sexo não definido, né? E ser feito o registro civil com essa declaração sem um sexo definido. Só que, em geral, as maternidades não fazem e muitas nem sabem que isso existe. De verdade, assim, muitas maternidades não sabem que isso existe. Inclusive, a gente fez um trabalho, mais a Thaís, né? Fez um trabalho com a OAB
para tentar falar mais sobre essa questão de poder registrar sem o sexo mesmo da criança. Isso é ruim porque a criança ela acaba sem atendimento, sem registro civil. Por exemplo, quem tem plano de saúde não consegue colocar ali o atendimento para o filho. No SUS também tem algumas questões ali que ficam mais difíceis. E é uma questão de direito humano mesmo, né? O registro civil é o primeiro documento que a pessoa vai ter, né? Então é importante. Só que o problema desse registro que já existe e que pode ser registrado sem o sexo é que ele tem que ser alterado depois que façam-se os primeiros exames e que, vou botar entre aspas, determine-se o sexo da criança. Okay. Então, a criança ela pode ficar com esse registro assim, mas depois de um certo ponto ali ele tem que ser mudado ou para feminino ou para masculino. Então isso não ajuda. Não ajuda porque o problema permanece o mesmo, ele está só sendo empurrado mais para frente. Então, continua tirando. Cai de novo nos debates sobre gênero, né? Essa ideia de generificar sempre, né, esse corpo, né, sempre pensando numa construção masculina ou feminina. É impressionante. Sheila, não sei se você acha adequado, eu já li em algumas literaturas o termo entre-sexo. É o mais comum intersexo, mas eu já vi em algumas literaturas entre-sexo. Isso é adequado também, utilizar essa linguagem? Sim, sim. Inclusive, a palavra intersexo, ela quer realmente dizer entre-sexo, né? Então, perfeito. Então, é ok também falar entre-sexo. É importante também que as pessoas saibam que o que define sexo não é só genital, porque muitas vezes quando a gente fala sobre intersexo, as pessoas automaticamente associam a genital, mas nem sempre é genital. Muitas pessoas intersexo podem nascer ou XY e ter uma aparência feminina, né, um fenótipo feminino, inclusive ter vagina. E muitas pessoas XX podem ter um fenótipo masculino, inclusive ter pênis. Então, não é só genital ambíguo. A gente está falando também de pessoas que não têm genital ambíguo, mas que não estão 100% alinhadas naquilo que é dito como macho ou que é dito como fêmea. Isso. Quer dizer, passa por uma questão cromossômica, passa por uma questão hormonal, né? E vai para além. É interessante porque você falando isso, vai para além das questões genitais também. Também é genital, mas não tão somente, né? Então você desgenitaliza um pouquinho também essa ideia de que falar sobre intersexo é necessariamente falar de uma genitália ambígua. Não é só isso, né? Ou não é isso tão somente, né? Tem outras questões, inclusive talvez até pessoas que sejam intersexo e nem sabem, né, Sheila? Sim, tem. Isso acontece bastante. Tem histórias, inclusive, de mulheres que chegam a algum período da vida, querem engravidar, não conseguem, vai fazer algum exame, descobre alguma característica intersexo, ou mulheres que chegam no período, né, que estão lá no período da puberdade, que tem que começar a menstruar, não menstrua, vai fazer um exame e descobre que é intersexo. Então, isso é comum, acontece também, né? E eu acho que a questão, ela é corporalidades, assim. Eu costumo dizer que, na verdade, o que a gente entende como macho e fêmea não é aquela coisa escrita em pedra, sabe? Não é... A natureza, ela não veio um belo dia com um raio de luz e escreveu que para ser macho tem que ter pênis, tem que ser XY, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro. Para ser fêmea da espécie humana, tem que ter útero, vagina, procriar, etc. Não, isso são conceitos que a gente, seres humanos, estudando e observando a natureza, desenvolveu. Então a gente observou e falou, a gente acha que é assim que funciona. Mas a gente, no fundo, não sabe. E quando a gente observa a natureza, a gente vê que a natureza ela é muito diversa. Ela produz muitas propriedades diferentes, não só na espécie humana. Quando a gente olha para outras espécies, a gente vê que, nossa, é muito grande o que existe lá fora. E a gente tentar reduzir a isso é uma forma de tentar simplificar para que a gente consiga estudar. Então, os biólogos, os anatomistas, quando eles começaram essas definições, o que eles estavam procurando entender era melhor como funcionava a reprodução. Então, o olhar ele foi mais no âmbito reprodutivo. Né? Não quer dizer que a gente tenha que ficar só desse jeito. Inclusive, a ciência, o belo da ciência é isso. É que quanto mais a gente olha, a gente vai descobrindo coisas novas e a gente olha para trás também e a gente fala, putz, a gente estava errado lá, a gente tem que mudar esse pensamento, a gente tem que mudar esse conceito.
Daí a beleza do termo intersexo, né? E pensar em usar intersexo, porque talvez mais do que homem e mulher, é a gente entender que o que está entre é sempre muito mais importante, talvez até da gente debater de fato, né? Da gente entender, da gente tentar se aproximar. Shey, olha só, que loucura, 16, 15 segundos para acabar. Eu quero te Poxa. agradecer imensamente. Um beijo a todos, obrigado. Shey, do fundo do coração, eu vou precisar falar com você de novo, uma outra hora, tá bom? Vamos sim. Eu que Amém te agradeço.